pessoal, tudo bem? Beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, né? E esse vídeo eu vou falar sobre condições adversas, né? Dando continuidade. E o tema da aula de hoje é de condições adversas de tempo, beleza? Essas condições atmosféricas, né? São de chuva, neblina, ventos, né? Todos esses reduzem a capacidade visual do condutor. Então, em situação de chuva, por exemplo, o condutor ele deve redobrar a sua atenção, né? Por quê? Porque o perigo numa situação de chuva, ela começa desde os primeiros pingos de água, né? Por quê? Porque essas águas, né, esses pingos de água, vão se misturar com fuligem, poeira, resíduos de borracha do pneu, né, óleo, diversos resíduos que vão estar ali no solo, na pista, né? E esses fatores vão agravar ali a dificuldade ao conduzir o seu veículo. Então, em uma situação de chuva, né, nós devemos o quê? Reduzir a velocidade, acionar as luzes de posição. O que é luzes de posição? Somente lanternas acesas, né? O primeiro girozinho ali do botão das luzes, ok? São lanternas, tá? Não é farol baixo, e sim lanternas. Nós devemos evitar ultrapassagens, porque precisamos de velocidade para fazer a ultrapassagem, e numa situação adversa de tempo, como chuva, nós devemos diminuir a velocidade. Então, ultrapassagens não são recomendáveis, certo? Manter sempre os limpadores de para-brisa em condições de ser utilizadas, boas condições, né? Até porque se você não estiver com o limpador de para-brisa numa forma boa, correta de estar sendo utilizada, você está cometendo uma infração de trânsito, tá, pessoal? Então, muito cuidado nesses itens obrigatórios, eles devem sempre estar em boas condições de uso, tá bom? Pessoal, em situação de chuva, né, mas num todo, né, se a gente for parar para pensar, nós devemos manter os pneus do veículo em boas condições, né? Porque os pneus eles têm os sulcos. O que são sulcos? Eu vou colocar uma imagem, certo? Aqui do lado, e vocês vão ver o que é sulcos. Esses sulcos eles devem ter no mínimo aí 1,6 milímetros para ainda estar em condições de uso, tá? Então, vocês podem verificar aí, vocês acreditam, com uma moedinha de R$1? Vou também colocar aí a moedinha na imagem aqui do lado para vocês entenderem. A parte amarela da moedinha de R$1 dourada, né? Ela tem exatamente esse 1,6 milímetros, tá, pessoal? Ajuda aí na conferência aí se o seu pneu tem uma condição adequada para uso, tá? Então, as condições do pneu evitam aquaplanagem, por exemplo, que é o próximo tema aqui que eu vou falar sobre condições adversas de tempo, beleza? Pessoal, não deixando passar, o artigo 250 do CTB, ele diz assim: quando o veículo em movimento deixar de manter acesas, né, pelo menos luzes de posição, né, sobre chuva forte, neblina ou cerração, ela contém aí uma infração de trânsito na sua questão média e uma penalidade resultante de multa, tá bom, pessoal? Então eu quero falar para vocês o seguinte: chuva, nós temos que sempre reduzir velocidade e redobrar a nossa atenção. Beleza? Então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a aquaplanagem ou hidroplanagem. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essas palavras, mas são efeitos, né,
meio que sobrenatural aí, porém determina em relação às suas ações, né? Vamos ver um pouquinho das situações, né, que você pode fazer ou deixar de fazer para que você possa se deparar com uma situação de aquaplanagem ou hidroplanagem, tá? Essas duas palavrinhas, aquaplanagem ou hidroplanagem, nada mais é do que a perca de contato do veículo, dos pneus do veículo com o solo, tá? Devido à presença de uma camada muito grande de água, certo? Na onde? No solo. Isso ocorre quando você tem uma quantidade excessiva de chuva. Não precisa ser muito, mas ela precisa ter uma camada de água ali pelo solo, certo? Isso trata-se de um fenômeno e ele ocorre pelas combinações de alguns fatores que você, condutor, venha a praticar. Por exemplo, excesso de velocidade ou alta velocidade com o veículo. Numa situação de uma avenida de 60 km por hora, numa condição de chuva, nós vamos fazer o que, pessoal? Vamos diminuir velocidade. Não preciso andar a 60 km por hora. Eu posso andar a 50, né? 40, depende das condições da via, tá ok? Então, quantidade excessiva de água, eu acabei de falar, né? Uma quantidade de água no solo, por questão da chuva, ou pode, né, ocasionar ali uma aquaplanagem. Também pela questão dos pneus com baixa profundidade, né? Ou seja, uma profundidade insuficiente, pneus à la professor, assim, ó, carequinha, né? Também temos a questão dos pneus mal calibrados, né? Eu vou deixar aqui uma imagem para vocês aqui do lado, para que vocês possam ver aí onde olhar no pneu para que você possa saber a calibragem correta do seu veículo. Tá ok? Então tomar os seguintes cuidados em dias de chuva, em dias chuvosos, nós devemos reduzir velocidade de forma compatível com a via, com o local onde você está conduzindo ou com a situação de clima, né? Não podemos esquecer também, pessoal, de utilizar pneus em bom estado. Lembra que eu falei? 1,6 milímetros. Nós podemos utilizar ali a moedinha de R$1 para poder estar verificando. Sempre acima de 1,6 milímetros. Tá? Nós temos o TWI também. Vou deixar uma imagem aqui do lado para que vocês vejam o que é o TWI. Tá? E sempre calibrar o pneu de uma forma correta, tá? Lembrando que nós deixamos aí também a imagem de onde verificar para fazer essa calibragem correta, certo? Aumentar a distância do veículo que está à sua frente, tá? Isso vai te ajudar aí na questão de tempo de frenagem, tempo de segmento. Lembrando que esse tempo de segmento, pessoal, é o seguinte, nós temos o que? Uma distância, né? Nós sempre vamos pegar um ponto fixo, lembrando aqui, ó, vou pegar um ponto fixo e vou pegar meu veículo e vou chegar naquele ponto fixo. O veículo da frente estando naquele ponto fixo, eu vou abrir contagem. 1, 2 segundos, 3 segundos. Tá? Então vai ser 1001, 1002, 1003. Se eu não cheguei naquele ponto fixo ainda, quer dizer que eu estou numa situação de distância segura. Em situação de aquaplanagem, de tempo, aliás, você redobra esse tempo, tá? Você 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Não cheguei no ponto fixo, quer dizer então que você está em uma situação segura de frenagem. Vou colocar um trechinho de um vídeo também para vocês verem
essa explicação de uma forma mais dinâmica, beleza? Então, ocorrendo a aquaplanagem, você deve tomar os seguintes cuidados: não acelere o veículo, não freie o veículo e sim, segure firmemente no seu volante e aguarde com que o veículo retorne com os pneus em contato do solo. Beleza? Tranquilo? Então aguarde que nós voltaremos com neblina e cerração. Bom pessoal, então falando um pouco sobre neblina ou cerração, né? Depende aí de como vocês conhecem. Nessas situações aí, pessoal, os cuidados devem ser redobrados em relação aos fenômenos aí neblina ou cerração, tá? As recomendações, mesmo durante o dia, nós deveremos aí manter a luz baixa, ou seja, os faróis acesos, tá? Não utilize o farol alto de forma alguma, tá? Por quê? Ele vai, além de dificultar a sua visão, a sua visibilidade, pode formar uma cortina ali de luz. Vai ser bonita, linda, maravilhosa, mas dificultará aí a sua visibilidade, tá? Nós temos então que diminuir velocidade, não bruscamente, nunca bruscamente, tá? Frear bruscamente, isso não pode ser, porque senão atrapalha, tá? Vai ter aí outras situações adversas, tá? Sempre devemos aumentar a distância dos outros veículos à sua frente. Por exemplo, aquela regrinha que eu mencionei para vocês aqui utilizando o carrinho. Vocês vão utilizar da regra de 3 segundos, né? Sempre contando 1001, 1002, 1003 para situações de clima normal, clima bom, e em situações adversas de tempo, chuva, neblina, cerração, condições adversas desse tipo, você redobra o seu tempo, tá? Então, nunca ligue os seus pisca-alerta do veículo, tá? Com ele em movimento. Por quê? Ele é somente para ser utilizado de forma onde você está com problemas no veículo, certo? Sempre voltado aí para quando você está numa situação de perigo, né? Uma situação de risco, ok? Com um veículo danificado, algo do tipo, tá? Se precisar parar o veículo, procure um lugar seguro. Nunca parem em acostamento, porque você já tem uma visibilidade ruim, né? Já está com uma dificuldade de visibilidade. Isso vai atrapalhar e fazer com que você possa te proporcionar aí uma condição adversa, né? E ter aí um acidente, beleza? Lembrando, se você tiver um compromisso num dia chuvoso, programe-se, saia mais cedo, tá? Procure controlar o seu tempo, aí, o seu horário, saindo sempre mais cedo, beleza? Nós não podemos deixar de falar sobre o artigo 220 do CTB, que deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança do trânsito naquele local, sob chuva, neblina, cerração ou até ventos fortes, é passível de multa. Você está cometendo uma infração de natureza grave e ela resulta em uma penalidade, multa. Multa, quando nós dizemos, financeiramente. Beleza? Pessoal, até uma próxima aí, beleza? Conto com vocês para curtir o canal, divulgar, compartilhar e se inscrever, beleza? Até mais, valeu, tchau, tchau!